Bom, hoje vamos começar a falar das séries de Newton. Também conhecidas como séries de potências e conhecidas também como séries de Taylor. Não são conhecidas como séries de Newton, embora seja a grande contribuição do Newton para o cálculo. Então, como já falei diversas vezes, né, o Newton simplesmente carteou que assim como você escreve π igual a 3,14, 15, sei lá, etc., que é o seu. Vamos dizer, daqui para cá, potências de 10 era a parte mais simples, embora tenha sido um passo enorme, mas colocar uma vírgula aqui e botar as potências negativas de 10 ou potências de 1/10 foi um grande passo, porque isso, de certa forma, deu concretude aos números reais. Porque a gente pensa no número real, eu penso um ponto na reta, mas vocês provavelmente pensam uma coisa assim. Né? E o Newton disse, não, mas é uma coisa, quer dizer, se você botar 1 sobre 1 mais x2, isso é 1 menos x2 mais x4 menos x6. Quer dizer, isso aqui, entendido, né, como 3 vezes 10 a 0, mais 1 vezes 1/10, mais 4 vezes 1/10 ao quadrado, mais etc. Então, é a mesma coisa. Né? Isso é como ninguém nunca pensou em passar daqui para cá, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. E ele basicamente disse, ó, daqui eu sei calcular a derivada desse negócio. Né? Derivada, deriva 1 dá 0, menos 2x, mais 4x3, menos 6x5, etc. Primitiva, né? Quer dizer, vamos dizer, a integral, né? Vamos dizer, x menos x3 sobre 3, mais x5 sobre 5, menos x7 sobre 7, mais etc. Eventualmente mais uma constante. Então, ele diz isso. Pega uma função, pode escrever dessa maneira e com isso você deriva e integra. Tem várias questões aqui que são delicadas. A primeira, está claro aqui, é explicar por que esse negócio daqui está definido para todo x e esse aqui não. Já mais ou menos falei, passando para os números complexos, essa coisa tem uma pista, e realmente tem uma teoria de funções de variáveis complexas construída há 150 anos, até mais, né, que se seguiram a essa ideia do Newton, que vai explicar isso melhor. Isso aqui parece absolutamente óbvio, mas não é tão simples assim. Por quê? Porque a gente sabe que a derivada da soma é a soma das derivadas, mas isso é para somas finitas. A gente não provou isso para somas infinitas. Então, você pode ver que com somas infinitas as coisas podem não ser tão simples. Eu gosto de dar um exemplo, acho que era um trote que davam na universidade na França, mas era demonstrar o teorema seguinte, que você
pega um triângulo, e em qualquer triângulo, nesse aqui, por exemplo, esse lado é igual à soma desses dois. E a demonstração é assim, pega aqui o ponto médio, pega aqui o ponto médio, vamos tirar uma paralela aqui, assim. E aí você sabe que isso daqui é igual a isso. Esse daqui é igual a esse. A gente tirou paralelas aqui. Então, tá claro isso? Você pode apagar aqui e esse lado aqui é a soma desses quatro agora. E agora você pode repetir a operação e fazer assim. E esse tamanho daqui é igual a esse é igual a esse daqui é igual a esse é igual a esse, então eu posso tirar isso aqui e a soma dos lados aqui é igual à soma dos dois lados iniciais. E podemos repetir, né, e fazer a mesma coisa. Tirar esse pedacinho. Né, e você vai levando isso eternamente. E então, a soma desses lá, esses dentes de serra aqui, a soma é igual de lá. Só que eles estão convergindo para esse aqui. Logo, o comprimento dessa soma aqui converge para essa daqui, é igual a essa aqui. Um argumento interessante, né? A gente pode fazer também, posso fazer uma coisa mais... A questão é que... Será? Bom, a gente sabe que não é, mas tem um argumento aí, né? A gente pode também pegar uma coisa assim, ó, pega a função zero. F de x igual a zero para todo x. Agora pega a função Fn de x é igual a 1 sobre n seno de nx. Então, se a gente desenhar o gráfico daqui, seno de nx, né, o seno x, vamos botar assim, 0, π, 2π. Então, o seno x faz assim, né? Vou botar aqui o 1. Seno x faz isso. Né? Agora, meio de seno de 2x, o seno de 2x vai fazer isso aqui nesse intervalo. Então, se você botar meio aqui, o seno de 2x, quando o x varia de 0 a π, o 2x varia de 0 a 2π. Então, ele vai fazer... assim. O seno de 3x, o seno de nx vai ser o seguinte, né? Quer dizer, 1 sobre n seno de nx, você vai botar 1 sobre n aqui, bem pequenininho, e você vai repetir n vezes esse negócio nesse intervalinho aqui. Então, você vai fazer uma coisinha assim, que é uma versão meio disso daqui. Você tem ondinhas, cada vez mais ondinhas nesse intervalo aqui, e as ondinhas cada vez mais uma altura menorzinha. Então aqui a vantagem, aqui tem umas quebras e tal, né?
Mas, repara, Fn de x está convergindo para f de x, para todo x. Porque f de x é zero e seno de nx está entre menos 1 e 1, você multiplica por 1 sobre n, está entre menos 1 sobre n e 1 sobre n. Mas, bom, quem é Fn' de x? Se a gente derivar aqui, dá 1 sobre n, a derivada disso é cosseno de nx vezes n, então n cosseno de nx, que é igual a cosseno de nx. E cosseno de nx... Hã? 1 sobre n é constante. A variável é x. Então, cosseno de nx. Cosseno de nx vai ficar fazendo essa oscilação aqui só que oscilando de menos 1 a 1. Então, não vai para zero. Então, isso aqui não converge para f' de x. Quer dizer, a ideia de que se você tem uma sequência de funções convergindo para uma função, as derivadas convergem para a derivada dessa função, simplesmente não é verdade. Tá? Tem exemplo, então não é verdade. Tem a ver com essa história aqui, porque aqui eu estou falando do comprimento. Né? Quando você faz o comprimento de arco, né, de uma f, você faz a integral, vamos dizer, no intervalo AB, por exemplo, aqui no intervalo 0π, o argumento aqui poderia ser o mesmo, né? Essas Fn estão convergindo para zero, então o comprimento delas estaria convergindo para zero. Só que o comprimento de arco, lembra que a gente pega assim, que x mais dx, você não mede isso, né? Você mede isso aqui, que é aproximado por dx aqui, e aqui é f' de x dx. De maneira que esse tamanhozinho aqui vai ser, bota um Pitágoras aqui, né, e dá um raiz de 1 mais f' de x ao quadrado dx. Então aqui a gente teria que integrar a raiz de 1 mais fn' de x ao quadrado dx. E o fn' não está tendendo para zero. Porque aqui, vamos dizer, teria que dar, se eu estou calculando no intervalo, vou botar aqui 2π, no intervalo 0, 2π, para isso dar 2π, que é o comprimento assim, isso aqui teria que ser 1. Então o fn' teria que estar tendendo a zero. Mas não está. Então o comprimento também, quer dizer, se você tem uma curva se aproximando de outra, o comprimento não tem que tender para outra. Bom, a ideia é simples, né? Pensa um besourinho girando em torno de você 15 vezes por minuto, você andando. É claro que, vamos dizer, se você andou... Aliás, você pode ficar parado, o comprimento, seu trajeto foi zero, mas o besourinho, naquele tempo, deu 15 voltas em torno de você, pertinho. Né? Vamos dizer, aqui você, o besourinho aqui pertinho, você está parado aqui. O andou daqui até aqui, o besourinho, na verdade, fez uma coisa assim. Então, tem questões, não é, vamos dizer, pode ser que o Newton tenha olhado para isso e tenha resolvido essas questões na sua cabeça. Essa daqui certamente não. Mas é verdade. É verdade. Quando você tem a série de potências convergindo para a função num certo intervalo, você pode derivar, integrar e tal. Tem eventualmente problemas nas extremidades. Mas provar que isso é verdade não é tão simples. Mas eu quero começar
vendo como é que a gente chega... Aqui, vamos dizer, é simples, porque isso aqui a gente sabe a soma da PG direto, mas como é que a gente pega uma função tipo seno, cosseno e deduz aquilo, né? Claro, a gente pode pensar, tem o polinômio de Taylor, então a série de Taylor é como se fosse o polinômio de Taylor elevado ao infinito, mas mesmo assim, como é que é aquele polinômio de Taylor, que é uma aproximação pertinho do ponto, como é que aquilo, de repente, serve lá longe? Então, eu vou tentar fazer uma dedução, agora usando o integral. Vamos pensar assim, pega uma função f de r em R. Isso aqui poderia ser um intervalo menor, por exemplo, logaritmo, um intervalo menor e tal. Né? A gente costuma escrever assim, de classe, eu não usei esse termo aqui, é um jargão matemático. A gente diz que a função é de classe CK se ela tem até a késima derivada contínua. De classe C infinito é que ela tem todas as derivadas até o infinito. Não é tão... Por que diabo alguém vai pensar que uma função só pode ter derivada só até a késima? Mas é fato, existem funções contínuas que não têm derivada em nenhum ponto. Então, uma primitiva de uma função assim vai ter derivada primeira contínua, mas não vai ter derivada segunda contínua. Tá? Então, existe. Mas isso aqui é só para, na verdade, estou explicando, vocês podem esbarrar nessa nomenclatura, é só para dizer que ela tem todas as derivadas, tá? Tantas derivadas quanto eu precisar aqui. E aí, vamos olhar assim aqui um ponto A ou x0, não, A. E aqui x. E aí eu vou escrever assim, eu vou usar o teorema fundamental do cálculo. Bom, o teorema fundamental do cálculo é o fato de que toda função contínua eu posso integrar. Eu posso escrever que f de x é igual a f de a mais integral de a até x. E vou escrever aqui f' de t1 dt1. Vou botar t1 porque depois eu vou integrar de novo. Tá? Isso aqui só está me dizendo que f de x menos f de a é a integral de a até x da f. Mas aí eu posso pegar isso e dizer, tudo bem, mas eu posso pegar esse cara daqui e escrever assim, ó, integral de a até x de f' de t1 dt1 é igual a integral de a até x, e aqui dentro eu posso escrever que f' de t1 é igual a f de a mais f' de a mais integral de a até t1 de f duas linhas de t1 dt1 dt2, desculpa, t2 aqui. Aqui é dt1. Tá? Estou usando essa mesma fórmula aqui, tem essa subrotina aqui, eu pego e jogo ela aqui dentro. E com isso, né, eu tenho que f de x é igual a f de a. Aqui, ó, eu posso integrar o f' de a até x. F' de a é uma constante. Então, isso aqui, f' de a,
x menos a. Tá certo? Quer dizer, eu posso dizer, ó, eu integro aqui e depois eu integro esse resultado. E aqui vai ficar mais duas cobras agora, né? Agora eu posso fazer de novo. Então, é porque... quando eu estou integrando de A até X, F' de A, dt1. Não. Eu posso fazer assim, né? Tem aqui o A, está aqui o X, a função que eu estou integrando é essa constante aqui. Base vezes altura. Tá? Eu posso também dizer que a primitiva é F' de A vezes X. E aí eu calculo, quer dizer, vezes X não, vezes T1. E aí, né, quer dizer, isso aqui é igual a F' de A vezes T1, que é F' de A vezes X menos F' de A vezes A. Aliás, eu acho que eu posso... Tá claro que eu posso pegar e iterar de novo, né? Quer dizer, eu posso pegar isso daqui, que vale para qualquer... Vamos dizer, eu vou trocar até o... Vou trocar o nome, né? Para eu poder usar como... Usar F', F2' e tal, como G. Então, o que vai acontecer? Eu vou jogar isso aqui dentro de novo, depois eu vou jogar de novo, vou jogar de novo, vou jogar de novo, vou começar a aumentar. Então, talvez valha a pena eu parar de fazer só uma observação. Né? Imagina que eu vou fazendo isso aqui, e aí alguma hora eu vou chegar à integral de A até X, da integral de A até T1, da integral de A até T2, da integral de A até Tn, de uma constante. Né? Aí aqui vai ter d Tn mais 1, né? Tn é a última coisa aqui. Né? dTn dt1. Então, isso tem que ser lido assim, né? Parênteses aqui integra. Aí, parênteses aqui, integral de A até Tn menos 1, integra. Etc, etc, até o último aqui. E tem um dt2 aqui. E esse aqui. Então, o que isso vai me dar? Na hora que eu for tirando, né, vai começar me dando C vezes Tn menos A. Só que eu vou integrar isso daqui, tá certo? Aqui, ó, isso daqui dá Ctn mais 1, Tn menos A. Só que agora eu vou integrar de A até Tn menos 1. Então eu vou ter integral de A Tn menos 1 disso daqui, d Tn menos 1. Primitiva disso daqui vai ser C Tn menos A ao quadrado. dTn aqui. Vai ser isso aqui. E aí eu boto A Tn menos 1. Isso vai me dar C Tn menos 1 menos A
ao quadrado sobre 2. Aí eu vou integrar de novo, né? Isso vai me levar para um cubo aqui, com 6 aqui. O último é o quê? Isso aqui deve me dar, então, um C x menos A, uma potência que eu não sei se é n mais 1, se é n mais 1, n mais 2, sei lá, né? Sobre um fatorial. Aí, vamos ver, por adivinhação, né? Quando eu vou até o T1 aqui, vai me sair x menos A ao quadrado, né? Legal? Porque aqui vai integrar isso. Quando era assim, só puro, saía x menos A, né? Que era o dt1. dt2 sai x menos A ao quadrado. Então, se eu estou aqui até... mas eu botei dtn mais 1, então vai dar n mais 1, né? Legal? Acho que é isso, né? Uhum. Bom, e o que vai acontecer no meio do caminho? Então, vamos dizer assim, meu lema, né? Vamos dizer, temos essa subrotina aqui, que me dá também isso aqui, né? Integral de A até X, integral de A até T1, etc. Integral de A até Tn, de constante, vezes constante d, Tn mais 1, dTn, vai ser igual a C Então, eu vou prosseguir aqui, porque esse... Tá legal? Porque está começando a aparecer a série. Porque, olha só, nesse passo aqui, isso vai me dar f de A mais f' de A x menos A. Aqui vai me dar f duas linhas. O que eu vou fazer aqui, né? Eu vou botar esse cara daqui como f duas linhas de A mais integral de A até T2, é o f duas linhas de T2, de f três linhas de T3, dt3. Quer dizer, eu estou pegando esse cara, pensando esse f duas linhas como o meu G aqui. Então, usando isso aqui, vai me ficar o f duas linhas de A aqui, solto, para integrar aqui. E por aquilo lá, isso vai me dar f duas linhas de A sobre 2, x menos A ao quadrado, e aí eu vou ter a integral de A até x, integral de A até T1, integral de A até T2, de f3' de T3, dt3, dt2, dt1. Então, se eu for fazendo isso, eu vou ficar com f de A mais f' de A x menos A mais f duas linhas de A x menos A ao quadrado sobre 2 aqui, né? Mais, aí eu vou
a enésima derivada de f em A vai aparecer dividida por n fatorial e mais o Butantan inteiro aqui, né? AX, AT1, integral de A até Tn de Fn mais 1 de Tn mais 1 dTn mais 1 dt1. Agora a questão, isso vai andando. Se esse negócio aqui, na medida que eu aumento, não é porque integra, se isso daqui for para zero, será que tem chance? Pensa só, imagina que f fosse seno. A enésima derivada do seno, ou é seno, ou é menos seno, ou é cosseno, ou é menos cosseno. Está entre menos 1 e 1, de qualquer maneira. Então, eu vou ter uma coisa assim, integral de A até x, integral de A até 1, etc., integral de A a Tn, f n mais 1, Tn mais 1, dTn mais 1, dt1. Se eu olhar para o módulo disso aqui, quando eu faço uma integral, não faço a integral, integro a f aqui. E quando eu integro a f aqui, eu tenho esse pedaço menos esse mais esse daqui. Se em vez disso, se eu pegar o módulo disso, na verdade, vamos dizer, nesse caso esse é maior que esse, então vai ser esses dois menos esse. Mas se eu disser, não, mas eu vou integrar o módulo, eu troco esse por esse. Aumenta. Quer dizer, integrar o módulo de f é sempre mais do que tomar o módulo da integral de f. Então isso daqui é menor ou igual, né? Se eu botar o módulo aqui para dentro, isso aqui é maior ainda. Se esse negócio é menor que 1, no caso do seno, do cosseno, isso aqui vai ficar ou menor que um certo m, não importa, pega um m aqui. Isso aqui vai ser menor ou igual que m. Bom, eu acabei de fazer esse negócio aqui, né? M x menos a elevado a n mais 1. Não, n mais 1 aqui, né? É o Tn mesmo. N mais 1 sobre n mais 1 fatorial. Acontece que por longe que o x esteja de A, isso daqui é um número fixo multiplicado por si mesmo n mais 1 vezes. E esse daqui são os números até n mais 1 multiplicados uns pelos outros. Só que se o n tiver muito maior que o x menos A, fatorial sempre ganha. Né? Quer dizer, se você pegar qualquer k elevado a n dividido por n fatorial, quem ganha é esse daqui. Isso aqui. K fixo, isso tende, quando n tende para infinito, isso aqui tende a zero. Tá legal? Porque chegou um ponto, imagina, tem uma hora que o n é maior que k. Então, daí para frente, você multiplica por k em cima, por n mais 1 embaixo. Então, você começa a multiplicar por coisas menores do que um número que era grande, mas ele é grande, mas você vai multiplicando por uma coisa menor que 1, vai para zero. Tá? Então,
Então, o que a gente acabou de mostrar foi o seguinte, olha, se você tem o intervalo de A até X, se aqui dentro todas as derivadas, porque eu preciso de todas as derivadas, né? Porque eu preciso poder aumentar o n e garantir que essa derivada está sempre menor que uma certa coisa. Né? Se, pode ainda examinar se não for todas, mas se você tiver aqui todas as derivadas menores que um certo m, esse negócio converge, não importa quem seja o x aqui dentro. Então, ó, seno, cosseno, já temos equipamento para enfrentar os duendes irlandeses made in China. Né? Aquela ideia da série do seno e do cosseno está validada. Aquela fórmula vale para todo x. Exponencial, por quê? Porque todas as derivadas de e elevado a x são e elevado a x. Então, se você está no intervalo de a até um x, por grande que seja, todas as derivadas aqui dentro são menores, pensando do positivo aqui, todas as derivadas aqui são menores que e elevado a x. O x está fixo, é um número fixo. Então, aqui dentro também vai valer. Então, a série da exponencial também está valendo. Quer dizer, é verdade que e elevado a x é igual a 1 mais x2 sobre 2 mais x3 sobre 3 fatorial mais coisa esquisita. Mas, inclusive, a gente usa isso como definição. Nos complexos ainda dá para usar o seno e cosseno e tal, mas sabe que a gente lida muito hoje em dia com matrizes, né? Dados e tal. Tem as transformações lineares, você vai ver. E tem as matrizes quadradas. Matriz quadrada você pode multiplicar. Tem um produto de matrizes. Aquele produto esquisito, mas que você, em álgebra linear, você vai ver que aquilo tem um significado mais geométrico. Mas, de qualquer maneira, o produto de matriz, se a matriz é quadrada, você pode multiplicar ela por ela mesma, ela por ela mesma, por ela mesma. Então, faz sentido pensar que se x é uma matriz, eu posso fazer 1 mais x, mais x2, mais x3 com o produto de matriz, somar, e, de alguma maneira, isso aqui fazer sentido, e isso é chamado exponencial de uma matriz, e tem propriedades interessantes também. Então, tem uma... aliás, tem coisa com séries de matrizes. Por exemplo, se você tem a matriz identidade e você soma ela a uma matriz A, se você quiser a inversa dela, você olha, bom, como é que é 1 menos A, 1 mais A menos 1. Isso é 1 sobre 1 mais A. Mas isso é 1 menos A mais A2 mais A3. Funciona para A entre menos 1 e 1. Aí você joga e faz a mesma coisa aqui. Você pega identidade mais menos A mais A2 menos A3 mais etc. E se essa A for suficientemente pequena, num certo sentido, isso dá a inversa da matriz. Então, às vezes, a gente usa ideias de séries em outras situações. Só digressão aqui. Só para dizer que essa ideia aqui, às vezes, ela vai servir para outra coisa. Mas, de qualquer maneira, o que a gente acabou de fazer, ó, valida esse resultado, né? Eu pensei o x maior que A para não ter que me preocupar, dizer um x maior. Mas essa conta também vale para x menor que A. Então, o que a gente tem aqui é o seguinte, se
no intervalo bom, vamos fixar aqui, fixe A em R. Então, agora, se no intervalo tome R maior que zero, se no intervalo pode ser aberto, né? Todas as derivadas de f estou botando aberto aqui, fechado aqui, é um preciosismo, mas é como eu usei o teorema fundamental do cálculo, né? Na verdade, eu só preciso integrar, vamos dizer, pegar a derivada aqui, pronto. Mas acho que não precisa. Vale, em A menos R, A mais R, f de x é igual a somatório de n igual a zero a infinito de enésima derivada de f em A sobre n fatorial x menos A elevado a n. Na verdade, né, isso aqui foi consequência da gente dizer que a gente pode dizer que f de x é igual a somatório de n igual a zero até nzão da enésima derivada de f em A sobre n fatorial x menos A elevado a n, mais um certo R n de x, e o Rn de x é menor do que isso aqui. Vou escrever aqui. Menor ou igual que m x menos A elevado a n mais 1 tá, estou usando isso aqui. Porque na verdade aqui eu botei x menos A, porque na minha cabeça o x é maior que A. Mas aqui não necessariamente, então eu boto assim. Quer dizer, esse cara é o cara que é maior que todas as derivadas. Então, na verdade, a gente chegou a isso aqui, e aí a gente diz, bom, mas acontece que isso aqui tende a zero quando n tende a infinito. Então, vale isso aqui. Então, bom, então exemplos, né? Vamos dizer, exemplos de sucesso f de x igual a seno x, f de x igual a cosseno x. Sucesso aqui eu diria estrondoso.
Né? Estrondoso no sentido de que aqui você tem essa majoração, tem esse cara aqui, 1, né? Para qualquer 1. Né? Outro sucesso, f de x igual a e elevado a x. Tem um caso que eu comentei com vocês, que é o fracasso absoluto, né, que é, só para saber que a gente consegue produzir a f de x igual a 0 se x igual a 0 e e elevado a menos 1 sobre x2 se x diferente de 0. Eu já comentei que isso tem um gráfico assim, né? Aqui está 1, vem lá do menos infinito assim, aí faz uma coisa aqui que você nem percebe no computador que isso aqui está acima de 1. Mas está porque isso aqui nunca é 0. E aí esse negócio, você calcula pela definição as derivadas em 0, e elas todas dão 0, então isso tem derivadas em 0, só que se você jogar a série 0, deveria dar 0, e essa função não é 0 para nenhum x. Isso tem a ver com o seguinte aqui, se você olha para essa função nos complexos, e elevado a menos 1 sobre z2, aí está aqui o 0, e ela, aqui nos reais, ela está tudo bem, mas quando você vem aqui pelos complexos, você descobre que essa função nem vamos dizer, nem tem limite, porque aqui nos complexos, por exemplo, se você vier por aqui, ó, esse cara daqui é da forma yi. Então, se você botar e elevado a menos 1 sobre yi ao quadrado, i ao quadrado é menos 1. Então, isso aqui vai dar e elevado a 1 sobre y2. Tá? Porque aqui daria menos y ao quadrado vezes menos i ao quadrado, e ao quadrado é menos 1, então cancela menos isso aqui. E aí, quando o y vai para 0, isso vai para infinito. Então, na verdade, aqui a função está chegando para 0, mas aqui ela está chegando para infinito, não tem nenhuma chance. Mas, então, até para entender por que pode existir esse contra-exemplo esquisito, passando para os complexos é mais fácil de enxergar. E tem casos, né, por exemplo, se a gente olhar para o 1 sobre 1 mais x2, né, vamos dizer, seria sucesso parcial, né? Aqui sucesso parcial. F de x igual a 1 sobre 1 mais x2. Porque, claro, a gente vai fazer, se a gente fizer a conta, tem que dar f de x igual a 1 menos x2 mais x4 menos x6 mais etc. Só que o resto tem a ver com as derivadas disso daqui, né? E é uma coisa meio assim, você deriva 1 sobre 1 mais x2, isso é a mesma coisa que 1 mais x2 a menos 1. É mais fácil pensar assim. Quando você tem um expoente assim, você vai começar a achar expoentes negativos. Então, ó, derivou uma vez, dá menos 1, 1 mais x2 elevado a menos 2 vezes 2x. Aí você deriva de novo.
Bom, você vai ter menos, derivando esse, vai ter menos 2 vezes 1 mais x2 a menos 2, menos 2x, 1 mais x2 a menos 3 vezes menos 2, x, quer dizer, 2x aqui, vezes menos 2 vezes a derivada desse daqui, que é menos 2x. E você começa a aparecer, guarda esse menos 2, porque depois vai aparecer um menos 3 multiplicando aqui, depois um menos 4. Então é algo que vai começar a competir com esse fatorial aqui embaixo. Não vou vamos dizer, fazer em detalhe essa conta, primeiro que eu posso errar, segundo porque, bom, está na cara que isso aqui só converge entre menos 1 e 1. Tá? Então, tem casos em que aqui, vamos ver, primeiro, eu sei que só converge entre menos 1 e 1 porque eu sei a fórmula da PG disso aqui. Eu tenho uma explicação de por que só pode convergir entre menos 1 e 1, porque se eu botar i aqui, i ao quadrado é menos 1, daria 0 no denominador. Outros casos, ó, por exemplo, pensa assim, logaritmo. Bom, não vou fazer log de x, vou fazer log de 1 mais x. A gente sempre pensa em não ficar com... Podia fazer log de x e escolher o a igual a 1, mas é melhor escrever log de 1 mais x e fazer o a igual a 0. O log de 1 mais x, você faz as contas e aparece x menos x2 sobre 2 mais x3 sobre 3 menos x4 sobre 4. Log de 1 mais x, x igual a 0, dá 0. Aí a primeira derivada é 1 sobre 1 mais x, dá isso aqui. Bom, o x elevado a n sempre ganha do n. Qualquer x diferente de 0, a enésima potência dele vai ficar maior do que n em algum momento. Aliás, maior que 0, é maior que 1, desculpa. Então, não há esperança de que esse negócio vai convergir quando o módulo de x for maior que 1. Para módulo de x menor que 1, bom, não importa se o... se o x... Aí, repara, se o x é positivo, você pode chegar no 1. Porque aí você vai ter 1 menos meio, mais 1/3, menos 1/4, etc. Quer dizer, fica aqui a pergunta, log de 2 é igual a 1 menos 1 meio, mais 1/3, menos 1/4, mais... Se você chegar agora com x negativo, não, né? Porque você tem menos x2, menos x3. Você pega um x negativo, pega menos um x positivo. Então aqui você vai ter, de qualquer maneira, essas potências aqui vão ser, as potências ímpares vão ser negativas, as potências pares são positivas, mas elas estão menos na frente. Então, né, você teria, botando x igual a menos 1 aqui, não deveria dar log de 0, porque log de 0 não existe. Mas pelo menos vai dar menos infinito, que é o limite do log de 0. Oi? Eu estou olhando para essa parte do quadrado, eu esqueci isso aqui. Não. Esse exemplo que você está mencionando, eu estou identificando os elementos que estão nessa... No log de 1 mais x, o A
é zero. Então, aqui ó, eu vou ter f de A igual a zero, f' de A, bom, f' de X é igual a 1 sobre 1 mais X, então f' de A, vou botar aqui, f' de A igual a 1. Agora, ó, aqui é mais claro do que aqui, né? Porque não tem o x2, né? Log de 1 mais x, a derivada é 1 sobre o cara, que é 1 mais x, vezes a derivada do cara. A derivada de 1 mais x é 1. Tá? E agora, ó, você vê que f' de x é igual a 1 mais x elevado a menos 1. A derivada disso é 1. Então, f' de x vai ser menos 1, 1 mais x elevado a menos 2. f' de x vai ser 1 vezes 2 vezes 1 mais x elevado a menos 3. Depois f4' de x vai ser menos 1 vezes 2 vezes 3 vezes 1 mais x elevado a menos 4. Acho que mais ou menos já deu, né? Quer dizer, a derivada enésima de f em x vai ser menos 1 elevado a n menos 1, n menos 1 fatorial, 1 mais x elevado a menos n, né? Acho que é isso. Tá? O que, ó, deixa a gente aqui no limite aqui, né? Tá? Quer dizer, aqui, vamos dizer, o nosso... Então, aqui a gente teria 1 menos 1, 2 menos 6. Ele menos elevado a n menos 1 é o que você está chamando de fn de A, não é? Porque a primeira derivada... A primeira derivada de A é 1. Peraí, aqui está menos 1 elevado a n menos 1, está errado, né? Na verdade, é menos n, né? Não, menos, não, está certo, né? Tá. Menos 1 elevado a n menos 1 por causa do sinal, né? Primeira derivada tem sinal positivo, a segunda negativa, etc. Aí você vê que vai aparecer, porque a gente perdeu um primeiro termo do fatorial, porque a gente, para chegar aqui, a gente teve que primeiro derivar o log. Então, isso aqui é na primeira derivada que começa. Então, aqui você tem o n menos 1 fatorial. Tá? E tem mais esse pedaço aqui. Aí você tem fn de A. Sim, agora o A é zero. Então, Então, a gente calcula aqui, ó, daqui os fn's, né? Quer dizer, fn de 0 é igual a menos 1 elevado a n menos 1, n menos 1 fatorial, só porque 0, 1 elevado a menos n. Tá? Então, quando você botar o fn de 0 sobre n fatorial, que é menos 1 elevado a n menos 1 sobre n, que é o que está aparecendo aqui. Né? Tá? Agora, o resto, você vê que, embora aqui, quer dizer, o que acontece aqui? As derivadas estão tendendo para infinito. Mas elas estão tendendo para infinito como n menos 1 fatorial.
Bom, tem um mais... Ah, bom, esse cara está no denominador. É, na verdade, quando x é negativo, preocupante aqui, né? Porque... Ah, não, não, tá certo. Quando x é negativo, tende a zero. Ah, não, não tende a zero porque vai para o denominador, né? Então é preocupante quando x é negativo aqui. Pelo menos no positivo, você vê que tem n menos 1 fatorial. Ainda dá para encarar aqui, né? Quer dizer, vamos ver o que dá o nosso resto nesse caso aqui, né? Na verdade, né, a gente vai ter que botar o Rn de x, esse m daqui, na verdade, eu poderia dizer, ó, se cada derivada está limitada por um certo mn, eu poria mn aqui. Então, meu mn, né, tem a ver com isso daqui. O que vamos dizer, vamos separar assim, x maior do que zero, isso daqui joga a favor, vai uma coisa maior do que 1 para o denominador, isso aqui é 1, esse cara n menos 1 fatorial, quando jogar aqui, o nosso x, de qualquer maneira, o nosso x não vai passar, vamos ver se vamos pensar assim, x maior que zero. Então a gente vai ter, ou melhor, assim, né, pensando assim, 1 mais r. Aqui, tá? O r é, o x está aqui. Então, o maior valor nesse intervalo daqui vai ser com x igual a zero. A gente vai ter n mais 1, n menos 1, enésima. Tá certo mesmo isso? Eu acho que eu estou otimista aqui. Bom, estou pensando assim, estou pensando que n menos 1 fatorial, isso aqui é 1, o maior é x igual a zero, é esse aqui. Aí eu tenho que dividir, estou preocupado que aqui eu tenho n mais 1. É isso mesmo? Acho que é, né? N mais 1 fatorial, e aí eu tenho aqui vamos dizer, x menos 1 elevado a n mais 1. Eu estou com n mais 1. De qualquer maneira, eu vejo que o meu x não pode passar de 1. Tá? Legal? Estou jogando aqui nas contas, estou usando minha fórmula do resto, e estou chegando nisso daqui. Não tenho certeza, mas com o que eu tenho aqui, eu tenho esse cara daqui competindo com esse daqui. O,
Quando n, isso para cada n vale isso. Quando n for grande, quer dizer, se o x for maior que 1, maior que 2, se eu passar, se 1 mais r chegar aqui em 1, ainda tem 1 aqui. Mas se eu chegar aqui em 2, aliás, 2 é o meu limite mesmo. Se eu passar de 2, por exemplo, 3 aqui, 3 menos 1 eu tenho 2. Aí eu tenho 2 elevado a n mais 1 competindo com n vezes n mais 1, esse cara vai ganhar também. Então eu não posso passar do 2 aqui. Quer dizer, é engraçado, né? Porque eu estou aqui com 1, eu sei que aqui no 0 eu tenho uma barreira, o log de 0 não tem. Eu só posso ir até o 2. O log de 2 já está sob júdice porque ele está na extremidade do intervalo. Mas acho que dá. Agora, aqui, eu não espero, né, vamos dizer, que eu botei esse R aqui, né, entre A menos R e A mais R, mas podia ser que, vamos dizer, eu não precisaria tomar o mesmo R para cá e para cá. Podia ser que eu, andando para cá, eu pudesse ir mais longe e aqui menos. Porque no logaritmo não tem nenhum impedimento aqui. Mas o logaritmo de 0 não existe, então eu não espero poder passar para cá. Bom, a minha série mostra que, de fato, né, de fato aqui eu não posso botar nada, esse x aqui não pode ser maior do que 1, porque as potências de x aqui começam a ganhar, esse negócio não vai convergir. Mas é estranho, né? Esse é mais estranho, porque... mas, de certa forma, é semelhante a 1 sobre 1 mais x2. Porque eu dei como justificativa, 1 sobre 1 mais x2 não tem nenhum problema aqui, nem para cá, nem para cá. Eu disse, não, mas tem um pontinho aqui, outro aqui. Tudo bem, mas se eu quisesse andar para cá, não podia passar. Para cá, mas por que eu não posso andar para lá, já que não tem nada? Então, tem um conceito aqui de raio de convergência, que é inerente às séries de potências. Então, voltando aqui de que eu estou falando? A gente fez seno x, cosseno x, e elevado a x, deu tudo certo. Essa daqui, vamos dizer, não digo esqueçam, mas vamos dizer, não, é um exemplo assim meio elaborado. Mas aí começa a aparecer o 1 sobre 1 mais x2, agora o log de 1 mais x, e 1 sobre 1 mais x2 não tem nenhum problema, e, no entanto, só converge entre menos 1 e 1. O log de 1 mais x, ele tem um problema quando eu boto x igual a menos 1, porque eu caio no log de 0. Mas quando eu caio, se eu botar x igual a 15, eu vou cair no log de 16. Não tem nenhum problema com o log de 16. Então, por que diabos? Por que isso está acontecendo? Será que esse cara daqui obriga esse a... O fato de eu não poder passar para cá, também não posso passar para lá. Então, tem exatamente um raio de convergência que é exatamente isso. Vamos dizer, mesmo assim, se no plano complexo tiver um cara aqui, então o raio é esse. Que horas são? Hã? Então vamos olhar. Deixa eu. Bom, já vimos então exemplos que funcionam mais ou menos.
Eu quero olhar a série sem pensar na função pré-existente. Imagina assim, que eu pego uma sequência de números, A0, A1, A2, etc., e invento uma coisa assim, somatório de n igual a 0 a infinito, de AN, x elevado a n. Ou, vou botar assim, x menos A elevado a n. Tá? Chutei uma série de hipóteses. Para que serve isso, além de encher a paciência de vocês? Serve para o seguinte, é que a grande coisa que o Newton introduziu é o seguinte, aparecem já na mecânica equações que a gente chama de equações diferenciais. Tipo, sei lá, pensa assim, massa-mola. Você tem aqui, né, uma origem aqui, uma molinha aqui e tal, um pezinho aqui. Então isso aqui tem aqui a distância x, vamos chamar isso aqui x de t. Então, aqui você tem uma força, assim, que é uma constante negativa x de t. Aqui tem uma massa m. Então, esse negócio é regido por uma equação assim, m x duas linhas de t, massa de aceleração, igual a força, menos k ao quadrado x de t. Não adianta você integrar, porque você não pode integrar isso duas vezes, porque você não tem o x. Você teria que integrar do lado de cá. Então, isso é uma equação, a gente pode escrever, uma equação, vamos dizer, x duas linhas de t igual a, vou botar aqui, mais k ao quadrado sobre m x de t igual a zero. E o problema é achar a função x. Em geral, uma equação diferencial envolve a função e suas derivadas. Isso é um problema central, porque as equações da física nos dão coisas assim. Eu acho que o Newton não disse, mas ele sabia. Parece que ele escreveu de forma cifrada e tal. Mas qual a força desse negócio? É que você diz, bom, então x é uma função de t, então eu vou escrever x de t deve ser alguma coisa somatório de AN t elevado a n. Aí eu jogo aqui x' de t é igual a somatório de n a n t elevado a n menos 1, x duas linhas de t é igual a somatório de n menos 1 a n t elevado a n menos 2. Na verdade, né, esse aqui é n igual a 0 a infinito, esse aqui é n igual a 1 a infinito, que o termo a zero some, esse aqui é n igual a 2 a infinito. Então você pode botar isso aqui e dizer, ó, o somatório de n igual a 2 a infinito, de n menos 1 a n t elevado a n menos 2, mais k ao quadrado sobre m, somatório de n igual a 0 a infinito, de a n t elevado a n é igual a 0. Talvez, para ficar com n aqui, eu vou começar de n igual a 0, vou chamar isso de n mais 2. Tá? Então, eu vou fazer assim, ó, somatório de n igual a 0 a infinito. Então, esse n aqui vai ser esse n aqui mais 2. Tá? Então, aqui, ó, n mais 2, de maneira que quando eu estou em 0 aqui, eu estou em 2 aqui. Aqui vezes n mais 1, aqui vai ser o AN mais 2, e esse t vai ser elevado a n. Isso aqui é a mesma coisa que isso. Agora, mais
k ao quadrado sobre m, somatório de n igual a zero, a infinito de AN t elevado a n. Isso é igual a zero. Opa, fórmula de recorrência. Eu junto tudo, ó. Somatório de n igual a zero, a infinito, n mais 2, n mais 1, a n mais 2, mais k ao quadrado sobre m, a n. Hã? Ah, não, Tn vai estar aqui. Tá? E agora todos esses caras têm que ser zero. Isso aqui, ó, me diz que a n mais 2 é igual a menos k2 sobre m, n mais 2, n mais 1, a n. Então, se eu tiver o A0, eu tenho o A2, o A4, etc, etc, etc. Se eu tiver o A1, eu tenho o A3 e tal. O A0, por acaso, é o x de zero, é a posição inicial. E o A1, por acaso, é o... Se eu fizer t igual a zero aqui, vai ficar só o A1, é a velocidade inicial. Então, se eu tiver a posição inicial, a velocidade inicial, eu posso tirar todos os termos da série e produzir uma função a partir da série. Esse caso aqui dá para mostrar que é uma coisa com senos e cossenos. Mas, em geral, você pode montar uma equação diferencial assim, até envolvendo funções conhecidas, e dizer, ó, a minha função é dada por uma série. Eu vou calcular essa série. Eu calculo a série e tenho a função. Mas eu já sou cabreiro porque eu já vi com funções conhecidas que a série nem sempre corresponde à função em todos os pontos. Então eu sou obrigado a dar uma parada e dizer, não, eu preciso saber os limites desse negócio aqui. Quando eu dou uma função por uma série, o que pode aparecer? Matilde não podia. Tá? Então, a gente estuda em separado as séries de potências, independente das funções. Eu penso assim, faço isso aqui. Quando é que isso vai dar alguma coisa que preste? É claro, se eu botar aqui, sei lá, n fatorial, imagina que eu faça a n igual a n fatorial. Qualquer xzinho que eu pegue aqui diferente de zero, eu vou ter vamos dizer, digamos que x menos a seja igual a epsilon. Eu vou ter n fatorial epsilon elevado a n. O n fatorial vai ganhar do epsilon elevado a n, né? Porque eu estou multiplicando por epsilon, mas, então 1 sobre epsilon é menor, está fixado. Quando eu multiplico por um n maior que 1 sobre epsilon, eu estou detonando o esforço do epsilon para me jogar para zero. Então isso aqui não vai convergir nunca. Então eu não posso jogar escolher quaisquer coeficientes a n, jogar aqui e dizer, isso dá uma função. Até posso, mas aí eu vou dizer, mas a sua função só está definida para x igual a a. Fora disso, dá infinito. De vez em quando os físicos descobrem que umas coisas assim infinitas fazem sentido, eles fazem umas contas meio roubadas e concluem coisas roubadas, mas que eles sabem que são verdadeiras. Então os matemáticos têm que correr atrás de arrumar uma explicação do que eles fizeram. Tá? De qualquer maneira, a primeira pergunta é, dado isso, para que valores de x esse negócio vai fazer sentido?
E tem um primeiro resultado que é super importante e não é tão complicado assim. Baseado na PG. PG, importante a gente saber. Vou colocar assim, ó, tem aqui tá aqui o A. Imagina que eu tenho aqui um certo x0. Vou botar aqui um certo B. E imagina que esse negócio, quando eu boto B, converge. Então, supõe que somatório de n igual a zero é infinito, de AN, B menos A elevado a N, converge. Tá? Porque cada vez que eu jogo um valor em x aqui, isso vira uma série numérica, pode ser que tenha soma finita, pode ser que não tenha e tal, mas vamos dizer que esse convergiu. Aí eu digo o seguinte, ó, chama esse cara aqui de R. Bota aqui R também. Então esse é o A menos R. Pega um X qualquer, aqui, onde você quiser. Tá? Vamos pegar aqui para a gente não pensar que está lidando com coisa negativa. Pega um X aqui. Ou mesmo aqui. Tá? Vamos olhar para somatório de n igual a zero a infinito de AN x menos A elevado a N. Uma coisa importante aqui, ó, é que quando você tem uma soma infinita que converge, o termo geral tem que ir para zero. Tá? Vamos dizer, o erro a não cometer é pensar que se você tem uma sequência n que vai para zero, a soma é finita. A gente já sabe que 1 sobre n vai para zero, mas somatório de 1 sobre n é infinito. Mas, quando a soma converge, você, cada termo novo que você soma não pode... Né? Eu estou aqui com o Sn. O Sn mais 1 é igual a Sn mais a n mais 1. Esse a n mais 1 não pode se dar o luxo de ser grande, porque senão esse cara daqui já está diferente desse. E o convergir significa que esses caras estão todos perto do limite. Tá? Então, isso daqui implica que a n vezes b menos a elevado a n tende a zero. Tá? Significa o quê? Que esse a n até pode ser grande, mas o b menos a elevado a n tem que compensar ele de maneira que isso vai para zero. Porque, olha só, vou fazer uma mágica aqui. Ó. Eu vou escrever isso aqui assim, eu vou escrever isso. Vou multiplicar por b menos a elevado a n e dividir por b menos a elevado a n. É a mesma coisa. Agora, isso daqui virou somatório de n igual a zero a infinito de AN b menos a elevado a n vezes x menos a sobre b menos a elevado a n. Agora, o que eu tenho? Isso daqui tende a zero. Então, eu posso, para eu saber se essa série converge, eu só preciso saber o que acontece lá longe. Então, em algum momento, esse cara daqui é pequeno, é menor que 1. Tá? Então, vamos pensar assim, a gente sabe que se a série convergir absolutamente, ela converge. Então, vamos olhar para... vamos olhar para isso aqui. Então, isso daqui é esse cara daqui e esse cara aqui. Esse daqui é menor que 1, se n grande. E esse cara daqui, ó, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que, na verdade, o que eu estou dizendo é que x menos a dividido por b menos a é menor que 1. Então, isso aqui é igual a um q menor que 1. Então, isso é majorado por uma PG. Então, converge. Não, mas a soma, né, isso daqui é menor ou igual, vamos dizer,
se eu, em vez de começar em zero, só olhando para isso tudo aqui, né, para n grande, ser menor ou igual que q elevado a n. Então, eu vou somar até um certo ponto, até 100 elevado a 2 elevado a 100. Aí, a partir daí, eu reparo que esse daqui está menor que 1, esse daqui já é menor que 1, então esse negócio é menor que esse número elevado a n. Então, a partir daí, eu estou somando algo que é dominado por uma PG. Então, agora, deu uma soma astronômica, mas não vai mais, vai começar a crescer devagar. Então, o simples fato de que converge aqui, garante que converge aqui. Repara que o fato desse B estar do lado de cá não muda nada. Se ele estivesse do lado de cá, o que importa é esse tamanho aqui. Então, né, a minha série do logaritmo, que tem 101 aqui, se ela convergisse, vamos dizer aqui, em 3, ia ter que convergir em 0. Tá? Por quê? E ela não converge em 0. Não é nem que, o problema não é nem que o logaritmo não está definido em 0. Aquela série que eu achei... Por isso que ela só para em... Então, aquela série que eu achei, ela não pode convergir em 2, porque eu sei que ela não converge em 0. Em geral, né, quando eu tenho função bonitinha, assim, né, quando a série converge no ponto, ela vai convergir para o valor da função no ponto. Isso é outro resultado mais delicado. Então, mesma coisa aqui no plano complexo, quer dizer, é o mesmo resultado nos complexos, a gente não vai provar, mas o fato de convergir aqui implicaria que teria que convergir aqui. Então, esse número aqui tem toda série tem um raio de toda série de potências tem um raio de convergência. E é assim, né? Ela está aqui o A. Então ela converge aqui, tem A menos R, A mais R. Aqui nesse intervalo aberto, ela converge. Aqui fora, diverge. Se convergisse em algum aqui, teria que convergir mais aqui. Nas extremidades, aí podem acontecer variadas coisas. Por exemplo, a série do logaritmo, a gente viu que ela converge numa extremidade, mas não na outra. A série do 1 sobre 1 mais x2 não converge em nenhuma das duas extremidades. Pode acontecer também de convergir nas duas extremidades. Porque o 1 sobre 1 mais x2, 1 sobre 1 mais x2 tem uma coisa interessante, né? 1 sobre 1 mais x2 é a derivada do arco tangente x. Então é interessante a gente pensar assim, né, que 1 menos x2 mais x4 menos x6 mais x8, etc., é a derivada disso aqui. Se eu integrar, se integrar valer, eu teria assim, x menos x3 sobre 3 mais x4 sobre 4 menos x5 sobre 5, aqui, menos x7 sobre 7, mais x9 sobre 9, etc. Quando eu jogo
x igual a 1, dá 1 menos 1/3 mais 1/5 menos 1/7, etc., converge. Né? Se eu botar menos 1, vai dar menos 1, só que aqui vai ficar mais 1/3 agora. Menos 1/5 mais 1/7. Então, também é alternada decrescente. Então, converge nas duas extremidades. E mais engraçado, né, é que se isso daqui for o arco tangente x, então, se eu fizer x igual a 1, o arco tangente 1 é π sobre 4. Então, se eu fizer aqui 1 menos 1/3 mais 1/5 menos 1/7 mais 1/9, etc., tem que dar π sobre 4. Eu não estou garantindo que converge para a função. Eu estou dizendo o seguinte, eu peguei essa função, olhei para a série dela, aí eu integrei e obtive essa série aqui. Eu não sei, eu não posso garantir, mas tudo leva a crer que essa seja a série dessa daqui. Não, essa daqui eu substitui x igual a 1. Essa daqui é a de cima integrada. Eu integrei, já que essa era a derivada dessa, eu tive a curiosidade, vamos integrar aqui. Então, esse cara daqui deve ser a integral dele. Mas, independente disso, essa série de potências aqui, ela converge nas duas extremidades. É engraçado até, né? Porque, como você dissesse, ó, essa converge nas duas extremidades, a derivada não converge nas duas extremidades. Então, a gente já viu que tem exemplo que não converge em nenhuma das extremidades, exemplo que converge em uma das extremidades, e exemplo que converge nas duas extremidades. Tudo isso pode acontecer. Então, já sabemos isso, a coisa do raio de convergência, tem um raio de convergência. Porque é meio como se eu dissesse assim, ó, pega o A, aí vai olhando para cá, os x para os quais a série converge. Se convergir toda a vida, então vai convergir toda a vida para baixo também. Mas se chegar numa extremidade aqui, né, supremo desses caras, esse cara é o raio de convergência. Aí você pode olhar para cá, que só vai também daqui para cá que vai convergir. Então, queria destacar isso, que as séries de potências, elas não são só, vamos dizer, elas servem para a gente enfrentar os grandes irlandeses, mas elas não são só para você dizer, funções conhecidas podem ser representadas por séries. Por exemplo, seno x. Só você pensar, poxa, aqui, para calcular o seno de x, você não precisa pegar lá o transferidor, converter o x para graus, marcar lá no transferidor, medir aquela porcaria, dividir pelo raio e dizer, esse é o seno de x. Não, pega o x direto, joga na série do seno. Se ele tiver entre 0 e π sobre 4 é ótimo, se não tiver, você converte para alguma coisa entre 0 e π sobre 4, beleza. Mas muito mais do que isso, porque a ideia que está por trás do negócio do Newton é que você tem equações diferenciais que você resolve usando séries. E essas séries, eventualmente, produzem funções novas. Existem muitos exemplos de funções, com nome até, função de Airy, funções de Bessel e tal, que são definidas por séries de potências, mas elas são definidas por séries de potências, elas não vieram de nenhuma combinação de senos, cossenos e coisas assim. Então, discutir a coisa do raio de convergência e ter garantido que você pode derivar e integrar é uma questão que... Eu não preciso... É meio que eu dissesse, não, a série do logaritmo, o logaritmo é derivável, eu derivo a série do logaritmo, certo? Tem que dar certo. Mas outra coisa é você cartear uma série qualquer que apareceu aí, dizer, será que posso derivar isso? Posso integrar?
Então, o fato é que, assim, dentro do intervalo de convergência, realmente você pode derivar e integrar. Tomar cuidado com a extremidade. Mas isso são teoremas que têm um certo custo para demonstrar. Basicamente, as ideias das demonstrações são, primeiro, a da PG. Tem uma coisa assim que quando que aí você mostra uma convergência uniforme. E tem uma outra coisa que é a seguinte: quando você controla uma função, você não controla a derivada. Quer dizer, você pode andar devagarzinho, né? A função pode ser pequenininha, a derivada dela ser grande. Né? Quando você faz uma função assim, né, tipo isso, ela pode estar aqui pequenininha, mas a derivada dela está tomando valores grandes. Mas o contrário não acontece. Quer dizer, se a derivada é pequena, a função, bom, pelo menos no intervalo limitado, ela não pode crescer muito, porque você andou a menos de 10 km por hora, então, em uma hora não vai andar mais do que 10 km. A derivada controla a variação da função. Então, isso é um instrumento aqui para demonstrar essas coisas. Mas acho que, por hoje, assim, né, quer dizer, a gente viu mais ou menos que dá para deduzir a série de Newton não tão magicamente, faz lá as integrais e tal, calcula, né? Tem critérios que garantem a convergência em alguns casos, pelo menos o seno, cosseno, exponencial. Porque as nossas funções são fabricadas, aquelas funções que todo estudante de engenharia pensa que são as únicas que existem, né? São os polinômios, as funções que você gera com polinômio, seno, cosseno, exponencial, são as funções que aparecem no cálculo. Então, são elas que existem. Né? Então, o fato de que o seno, o cosseno e a exponencial são dados por séries de potências, que são, vamos dizer, são quase polinômios, né? São polinômios de grau infinito, e que você pode operar com elas como se fossem polinômios, é uma coisa bastante boa. Então, ficar aqui hoje foi bastante.